Olá, sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso propósito de 21 dias limpando da minha alma os sentimentos negativos. O nosso tema hoje é limpe da sua alma a inferioridade. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Hoje vamos limpar da nossa alma o sentimento de inferioridade. Eu sei que essa oração não é para todos, mas também sei que existem muitas pessoas nesse projeto de oração que sofrem há muito tempo com esse sentimento. O sentimento de inferioridade, na maioria das vezes, é causado diretamente por influência de Satanás, se aproveitando da fraqueza emocional de muitas pessoas. Eu sei que algumas têm sim razão para carregar na alma esse sentimento por terem sido de forma direta ou indireta depreciada com olhares ou com palavras que veio de outras pessoas. Outras que se viram em situações de comparação com pessoas que estavam em posição de destaque ou muito à frente delas em algumas situações, e nesse caso é explicável o porquê trazem na alma esse tipo de sentimento. Mas como eu disse, o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas a ideia de que elas são inferiores. E com esse sentimento, muitas vezes, elas mesmas começam a se depreciar, chegando ao ponto de não se sentirem merecedoras de absolutamente nada. Quantas pessoas que são excelentes pessoas para servir, ajudar, cuidar e são péssimas para serem servidas, ajudadas e cuidadas? Esse sentimento de inferioridade atrasa muito a vida, pois pessoas que carregam esse sentimento de inferioridade agem na maioria das vezes como se isso tivesse vindo da parte de outras pessoas, quando na verdade existe dentro do próprio coração. Eu conheço uma pessoa que é maravilhosa, em tudo o que faz, ela faz com excelência. Um dia eu pedi que ela liderasse para mim uma equipe, e é claro que se eu chamei é porque eu acreditava que ela tinha a capacidade, mas ela me disse que me ajudaria em tudo que eu precisasse, mas não lideraria. E eu perguntei o porquê, e ela disse que é porque as pessoas olham para ela como se ela não tivesse capacidade de estar à frente. Eu perguntei se alguém já havia dito algo a respeito, e ela disse que nunca haviam dito, mas que ela sentia isso no olhar das pessoas. Eu pensei, não tem lógica uma coisa dessa. Aí, em outra ocasião, quando conversávamos sobre um outro assunto, ela contou que um dia ela teve a mesma nota na avaliação de uma empresa para assumir um cargo de chefia, mas o patrão deixou claro que iria escolher a outra pessoa porque ela tinha uma apresentação visual melhor do que a dela. Eu nunca me lembro de tê-la visto suja ou despenteada, mas com certeza ela não era o padrão de uma pessoa vaidosa. Agora pensa você, ela sabia que tinha capacidade, mas se sentiu inferiorizada pela outra moça e a partir daí deixou que isso entrasse no coração dela. Uma coisa que todos nós precisamos saber é que ninguém vai conseguir nos inferiorizar sem a nossa autorização. Nós sabemos quem somos e a capacidade que temos. Ninguém é obrigado a ser bom em tudo. A gente deve sim sempre fazer o nosso melhor, mas jamais podemos colocar nas mãos dos outros o direito de definir se somos merecedores ou não, se somos capazes ou não. Lembre-se que o único que é perfeito não nos vê de forma inferior. Ele, o nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Por isso hoje vamos orar para que Ele, o próprio Deus, venha limpar da sua alma todo sentimento de inferioridade, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar cada uma das pessoas que fazem esse projeto de oração, que há muito tempo tem sofrido com esse sentimento de inferioridade. Pessoas que se olham, Pai, sempre se diminuindo, sempre se depreciando. Pessoas que acham que não são merecedoras de absolutamente nada. Pessoas que estão sempre se escondendo, sempre ficando para trás. Pessoas que não têm coragem de falar do que pensam, do que sentem, porque sentem medo dos julgamentos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja limpando da alma e do coração de cada uma dessas pessoas que já sofreram na pele, Deus, a depreciação de alguém. Pessoas que ouviram palavras duras e negativas a respeito delas mesmas e essas palavras entraram no coração, Deus, atrasando a vida, atrasando o progresso.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, fazendo nascer no coração de cada uma dessas pessoas a importância que elas têm. Que elas possam entender, Pai, que elas são tão merecedoras quanto qualquer outra pessoa de receberem o melhor do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor esteja curando as almas, curando as emoções, tirando todo sentimento de inferioridade, toda depreciação, tudo que o diabo conseguiu colocar na cabeça dessas pessoas, tudo de negativo, tudo de ruim que o diabo falou a respeito delas, hoje vai cair por terra em nome de Jesus, porque o seu amor há de invadir os corações e elas vão entender que o Senhor tem a melhor visão de cada uma delas e assim, Pai, elas vão entender o valor que elas têm para o Senhor e para o meio que elas vivem. E isso é o que eu peço em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.